Hello everyone, in this video I'm going to speak Portuguese. If you don't understand the language, please click here at the bottom, at your right side, at the proper icon, to activate the English subtitles. Ora, boas tardes, irmãos e irmãs de Cristo. Novamente estou aqui para falar da vida humana. Aqui uma série de vídeos que pensei em fazer durante este mês de janeiro. E vou aqui falar do planeamento familiar natural, também conhecido por PFN. O que é o PFN? É um método para distanciar nascimentos, aqui a palavra-chave, distanciar nascimentos, baseado em observações de vários sinais no corpo da mulher, como por exemplo alterações do colo do útero, do muco cervical, da temperatura do corpo, não é? Que indicam quando é que ocorre a ovulação. Estas observações são relativamente fáceis de fazer, não têm muitos custos, e funciona mesmo até para ciclos irregulares, para quem a mulher que tenha períodos irregulares, não é? Também é possível usar este método. Este método é realmente bastante eficaz para tanto como verificar, quer dizer, ter a intenção de engravidar ou ter a intenção de não engravidar, de até 98% ou até mais. Já ouvi falar de percentagens mais altas, não é? O preservativo, por exemplo, tem esta ou menor percentagem de eficácia. Portanto, este método natural é tanto ou melhor que os anticoncepcionais, portanto, para evitar quase a gravidez. O que é que então a Igreja tem, será que a Igreja diz alguma coisa acerca deste assunto? Se forem a encíclica Humanae Vitae, escrita em 1968 pelo Papa Paulo VI, eu falei desta encíclica mais extensamente no vídeo anterior, que recomendo a todos darem uma vista de olhos, lerem na íntegra. Vou deixar o link novamente abaixo deste vídeo para vocês terem acesso a esta encíclica, que é bastante importante, que todos devem ler, principalmente quem é casado. No parágrafo 16 diz o seguinte, dessa encíclica: se, portanto, existem motivos sérios para distanciar os nascimentos que derivem ou das condições físicas ou psicológicas dos cônjuges, ou de circunstâncias exteriores, pode ser outras circunstâncias sociais, pode ser circunstâncias financeiras, não é? A Igreja ensina que então é lícito ter em conta os ritmos naturais, as funções geradoras, para usar do matrimónio só nos períodos infecundos e, neste modo, regular a natalidade, sem ofender os princípios morais. Bem, isto pode ter estar assim um bocadinho no ar, sem muito contexto, mas se vocês lerem os parágrafos anteriores desta Humanae Vitae, não é? Fala da paternidade responsável, de como a Igreja não ensina que temos que ter o maior número possível de filhos biologicamente possível, não é? Portanto, há que ter uma responsabilidade no contexto da paternidade. Ou seja, como diz aqui, pode haver motivos, tem que ser motivos sérios, não é? De grave crise económica ou psicológica de um dos cônjuges que não possa ter, portanto, as condições para educar, não é? Para criar um filho, portanto, condições físicas também, etc., não é? Condições sociais. Portanto, há uma série de fatores que influenciam se deve ter um filho agora ou não. No entanto, como já disse em vários vídeos e também no vídeo anterior, o sexo, portanto, a sexualidade humana é orientada para a procriação, mas também tem um elemento unitivo, ou seja, o sexo é ordenado para o casamento é ordenado para a procriação e também para o sentido unitivo, ou seja, de unir os esposos. O sexo serve como uma ferramenta para sustentar o amor do casal, aquele amor conjugal. Portanto, tem estes dois sentidos. As coisas têm a sua ordem. O sexo é para isto: procriação e também a florescer o amor, cultivar o amor entre os esposos. Mas cá está.
Se estamos com algumas circunstâncias não muito favoráveis a ter mais filhos, será que é lícito o uso dos preservativos, a pílula, o preservativo, outros métodos contracepcionais? Não, a Igreja diz não. Use os métodos naturais, portanto os ritmos da mulher, portanto podem, o casal é lícito ter sexo, por exemplo, nos períodos inférteis da mulher, porque assim está sempre aberta à vida. É isto que a Igreja sempre ensina, é que o sexo tem que estar sempre aberto à vida, não pode haver barreiras, porque isto vai contra os planos de Deus, portanto é imoral. Posso até deixar também um link aí dos contraceptivos aí abaixo do vídeo para vocês verem esse vídeo que eu explico mais acerca disso. Mas alguém pode aí perguntar, mas então, fazer sexo nos períodos inférteis da mulher e usar um contraceptivo não é a mesma coisa? Não é? Porque ao fim de contas o que estamos a fazer é evitar uma gravidez. Portanto, não é a mesma coisa usar um preservativo ou não usar o preservativo, mas fazer sexo no período infértil da mulher. Há uns que podem aí perguntar. E vou usar aqui uma analogia, uma comparação para vocês entenderem bem isto. Imaginem que vocês vão se casar, portanto vão se casar e estão pensando numa certa data para o casamento. Vamos assim dizer que vocês têm talvez um primo que vocês não querem que ele apareça no vosso matrimónio, por seja lá que razão for. Vocês não querem que ele apareça, mas também vocês não querem desconvidar, não querem dizer a ele, olha, não apareças. Então, vocês pensam, bem, a data do casamento seria bom, era se calhar num dia que ele estivesse em viagem, coisa assim. Vocês depois descobrem que esse primo terá de ir em viagem num certo dia e vocês dizem assim, epá, vamos marcar o nosso casamento até para esse fim de semana, ou seja lá o que for, no dia que ele não está aqui. Portanto, há mesmo... Pode ele, quer dizer, ele pode, depois vocês irão dar um convite para não ficar mal, não é assim? Vocês irão dar um convite, mas já sabem que ele irá de viagem naquele dia. Mas há sempre aquela hipótese do primo, não é? Esse tal primo, dizer, não, eu vou cancelar a viagem, ou pode haver um contratempo, pode a viagem ser atrasada, seja lá o que for, não é? Mas as hipóteses são baixas, não é? Disso acontecer. Então vocês marquem para aquele dia, dão um convite a ele, para não vocês ficarem mal, não é? E pronto. É isto a diferença entre usar os ritmos naturais da mulher e os contraceptivos. Os ritmos naturais da mulher é como esta estratégia, né? Que vocês não querem o primo que vai ao vosso casamento. O que é que vocês fazem? Põem um dia que ele provavelmente não aparecerá. Ao contrário de vocês dizerem a ele, olha, não apareças no meu casamento, não é? É diferente, não é? O primo não aparecerá, ou tem as baixas, há uma baixa porcentagem de ele aparecer, mas veja lá, os meios são diferentes, portanto, nem todos os meios são bons. Portanto, esta é que é a diferença entre usar o PFN e os contraceptivos. Porque lá está, usando o contraceptivo estamos deliberadamente a eliminar a hipótese, a possibilidade de formar a vida num ato sexual. Agora, usando as técnicas do FNP, isso não acontece, porque estamos ali abertos à vida, não é? A ejaculação feita dentro da mulher, dentro do útero, não é? Da vagina. Portanto, não agem, esse acto não age contra a fertilidade, não é? Portanto, não há qualquer problema usando este método. Efeitos positivos. Vou aqui ler as minhas notas, porque há vários efeitos positivos de usar o PFN. O PFN é baseado em virtude, baseia-se no autocontrole sexual que é necessário para um casamento saudável. O que é que isto quer dizer? De facto, abster-se de sexo, quando é necessário, é já em si um acto de amor.
Porquê? Porque, vejam, o que está a acontecer com os cônjuges estão a dizer um para o outro: bem, eu não me casei contigo apenas para fazer sexo, para usar-te como o meu prazer sexual, como uma, não é? Tu és uma pessoa, não és um objeto para o meu belo prazer. Portanto, é necessário abster de sexo. Enfim, sim, pode ser, não faz mal. Estou aqui contigo, portanto, não... Há um... Vocês reparem que há uma maior comunicação, não é? É também outro efeito positivo. Existe uma maior... Flui daqui uma maior comunicação entre os esposos. Quando é que estás fértil ou infértil, coisa, vamos fazer. Portanto, há ali uma maior compreensão, uma maior comunicação. Outro efeito positivo: não há custos. Não é preciso comprar preservativos, comprar pílulas e comprar isto. O que temos que fazer é, se vocês quiserem verificar a temperatura do corpo da mulher, é comprar um termómetro. E pronto, de resto é só observar o muco, não é? A gente pode fazer isto gratuitamente, é só usar um papel, uma mão, não sei o quê. Portanto, não há custos, basicamente. Terceiro efeito positivo: não há drogas, não há comprimidos, não há efeitos secundários, não é? Que às vezes um comprimido, uma droga que a gente ingere, às vezes calha mal à pessoa, não é? Desde a gente reage bem. Portanto, o PFN é tudo natural. Quarto efeito positivo: não há riscos de aborto. A pílula, por exemplo, há um risco de provocar um aborto. O que é que quer dizer com isto? É que a pílula, muitas vezes as pessoas pensam que a pílula faz com que o esperma não penetre no óvulo, e não é isso. O que a pílula faz é que, mesmo que haja uma concepção, ou seja, o espermatozoide entra no óvulo, formando aí já uma vida humana, portanto já é um ser humano que está ali. O que faz é que a pílula que esse ser humano do tamanho de uma célulazinha não se implante no útero e desenvolva. Faz com que o óvulo saia através do período do sangue menstrual. Portanto, há aí um aborto. Isto é que chamamos um aborto, não é? É matar um ser humano inocente. É isto que a pílula faz. Com o PFN não há riscos disso, não é? E pronto, é basicamente isto. São estes 5 riscos, contando com aquele da comunicação, não é? Falei aqui acerca de 5. Portanto, e há um outro, esqueci-me aqui, é que usando o PFN, estamos entrando no plano de Deus, não indo contra o plano de Deus, não é? Porque estamos abertos à vida, estamos abertos ao amor conjugal, temos efeitos positivos, não é? Mesmo no crescer enquanto casal. Portanto, e estamos a honrar mesmo até o desígnio de Deus para o amor e para o casamento, que é até mesmo um sacramento que Ele instituiu. Portanto, temos várias vantagens de usar isto, não é? Agora, pormenores acerca disso, vocês podem ir então a alguma clínica, a algum doutor que seja mesmo informados acerca disso, porque há várias coisas, há vários detalhes a terem atenção ao verificar, como mesmo verificar os sinais de corpo da mulher, para assim poder-se ter sexo. Enfim, se for no caso de espaçar um nascimento, portanto de evitar uma gravidez, é preciso saber bem as coisas, não é? Mas lá está, mas tem que ser... Isto não quer dizer que se alguém estiver a usar o PFN tipo como mesmo método contraceptivo, ou seja, usual para nunca mais ter filhos, por razões estúpidas, superficiais, egoístas, não é? Isto já estão a usar o PFN mal, já é um pecado também, não é? O PFN, lá está a palavra-chave, é para distanciar nascimentos. Um casal católico, não é? Nunca diz, bem, agora acabou-se de vez. Não. Se tiverem
um período de financeiramente terrível, o casal não diz, isto é para nunca mais. Não, o casal diz, bem, por enquanto, a gente não sabe bem, ou a gente, talvez daqui a um ano, bem, acho que não será bom a gente termos um filho agora. Não é? Será bom não ter um filho agora. Agora, o casal nunca pode estar fechado à vida. Está tudo nas mãos de Deus. Se apareceu, olha, apareceu. Se não aparecer, bem, pronto. Mas lá está. A crise financeira há de acabar talvez um dia. Ou a crise psicológica de um dos cônjuges. Ou condição física, social, assim. Quer dizer, vai-se andando e vai-se vendo. Até que surge a oportunidade de, olha, agora acho que está mais ou menos favorável. Pode ser que a gente possa, porque não, ter mais um filho. Não é? E lá está, como disse no vídeo anterior, a gente às vezes dizemos que somos pobres, mas realmente a gente não somos, porque às vezes a gente tem dinheiro para roupas novas, para carros, para ter um cão, para ter um guate, para viagens todo ao ano, todos os anos, 2 ou 3 se for preciso. Enfim, se a gente analisar bem a nossa vida, a gente vê que temos dinheiro realmente para ter filhos. Porque eles são um bem para nós, como pais, são sempre uma bênção. Se alguém diz o contrário é porque não está bem da cabeça. Existe sacrifício sim, mas é sempre uma bênção. Porque estamos aqui para popular, para encher o céu, meus irmãos. Ao criar os nossos filhos estamos e transmitir a fé e fazer o possível para que sejam bons cristãos, estamos a encher o céu, porque depois essas almas podem ir até com o Senhor. Portanto, é isto, meus irmãos. O casamento é estar abertos à vida, estar abertos ao amor, aos planos de Deus. Se não é possível temporariamente, então pode-se usar o PFN. Não usem os contraceptivos, porque isto são barreiras artificiais que vão contra a fertilidade, vão contra a ordem das coisas, portanto, da sexualidade humana, da abertura à vida. E se vão contra isso, vão contra os planos de Deus, vão contra Deus. Ok, meus irmãos, espero que estejam mais esclarecidos acerca disso e vejam os tais links que deixei aí abaixo do vídeo. É muito importante ver assuntos mais relacionados com contraceptivos e também a tal encíclica Humanae Vitae de Paulo VI, escrita em 1968. Ok? E vejam também o vídeo anterior. Tem lá várias coisas também bastante importantes. Até para a semana, se Deus quiser.